Fala, fofas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. E a gente vai falar agora sobre a nossa querida metodologia média de 8 que enriquece a maior parte dos brasileiros deste país. Sim, é muito possível usar uma média de 8 para você enriquecer pessoas. Exatamente. Um método muito simples que você usa quando você vende pivôs abaixo da média de 8, você se protege do mercado no position trade. Quando você compra acima da média de 8, você pode pegar altas violentas, graúdas e satânicas, né? E aí acontece que num sábado de noite você é parado por uma pessoa para falar que você realizou o sonho da vida dela porque ele usou o setup da média de 8, comprou um apartamento em Balneário Camboriú e está desfilando com o seu carro Santa Cruzense lá em Balneário Camboriú. Muito bem, fofas. Vamos lá. Então nós temos o BTC com pivô de baixa, abaixo da média de 8. Mercado aqui resistiu em $52.000 e agora ele vem perdendo volume enquanto ele cai. Na minha opinião, o BTC ele vai testar e provavelmente vai testar região aqui, né, do nosso suporte mais forte em 52, aliás, em $42.000 por unidade, tá? Nessa região aqui ele pode provocar um fundo ou se ele romper reto, então ele vem para fazer o playout aqui dessa lateralização que ele está fazendo há praticamente um ano. Então, o BTC está fazendo há um ano essa lateralização, ele está evoluindo essa acumulação de longo prazo. Nesse contexto, né, o suporte mais forte, o mais gostoso é os $30.000. Acho difícil o BTC perder $30.000, mesmo que ele perca os 42 mil. Acredito que ele poderia estender essa tendência, né, que deveria ter sido de alta em 2021, para uma tendência contínua nos próximos anos, tá? Então, mesmo ainda manter a mesma opinião, primeiro ponto de interesse para compra e estocagem de Bitcoin é o mais próximo de $42.000, então $46.000 para baixo, qualquer valor ali para o longo prazo, na minha opinião, não vai fazer muita diferença, porque acredito que o BTC ele tende a subir lá no futuro, independente se ele perder essa região e vir aqui aos 30 mil, acho difícil ele perder valor abaixo dos 30 mil. Seria meio que, não apocalíptico, mas surpreenderia muita gente desse mercado, né? E quanto a gente está abaixo da média 8, no caso, eu evito ficar exposto em altcoins aleatórias e malucas e ficar comprando porcaria e comprando ativos em tendência de baixa, tá? No caso aqui, estou aguardando então retestar os 42 mil, só fazer um resumo geral aí para o pessoal que ainda não conhece o canal aqui. E nós temos basicamente essa condição aí de tentar defender os $40.000 como suporte e os $30.000, então, como o suporte mais forte, que é o suporte de equilíbrio, para que a média de 8 ela fique em lateralidade, né? Ou seja, a gente consiga ter um período de acumulação um pouco maior. Bom, BTC caindo, vocês já sabem a minha opinião. As altcoins, elas tendem a derreter, a grande maioria, acompanhando junto com o BTC. E toda altcoin que estiver subindo acima da média 8, mesmo que ela esteja subindo por alguns dias, ela pode derreter, né? E a pessoa tem que estar ciente na hora de entrar numa altcoin, num contexto como esse, de ficar no máximo para operar um swing trade de 3, 4, 5 dias para pegar uma alta, ou tentar localizar altcoins que estejam em ponto de position trade, tá? Em setup de position trade. Então eu vou trazer alguns deles aí hoje. Hoje nós vamos focar mais nas altcoins do que no BTC. Eu só queria mostrar só primeiro o gráfico do Ethereum da massa aqui, ainda está caindo em acumulação aos pouquinhos, um sangramento lento, vagaroso, nada demais ainda, né? O mercado ele deu como um todo uma resfriada nos últimos tempos, aí no último mês, mas estou esperançoso que depois dessa indefinição aí do mercado tradicional, depois vamos dizer assim, esse receio do mercado tradicional quanto ao fim do tapering, a gente pode ter retomadinhas aí laterais e depois uma alta contínua e crescente aos poucos, tá? Bom, o Ether da massa ele testou de fazer um bear trap ontem, ontem não, há quantos dias atrás aqui? No dia 30 de dezembro, então, há quantos dias atrás, hein, fofas? 6 dias atrás. Então já faz uma semana que o Ethereum da massa fez um pequeno bear trapzinho aqui, mas ainda não entrou volume comprador, ainda não entrou compra forte, tá?
ele por enquanto está fazendo aquele tipo de gráfico que eu não gosto muito, né? Que é tentativa de retomar alta, mas sem força. Então a gente precisa ainda daquelas barras verdes para confirmar que o mercado para ele parar de cair, ele precisa romper o topo anterior, tá? Então, num pivô de alta acima da média de 8, a gente precisa que, no mínimo, essas barras, quando ela fizer o rompimento da média de 8, ela consiga romper o topo anterior aqui dessa última quedinha que ele teve. Quando o Ethereum e o Bitcoin sobem, eles sobem fraquinho, sobem sem força, e quando eles caem, eles tendem a derreter com um pouco mais de força, né? E ontem, bem ontem à noite, a gente teve, bem no final do dia, nós tivemos essa barra aqui, que eu não gostei muito, tá? É uma barra com uma boa sobrevendedora ainda, mostrando que o mercado ainda tem muito vendedor. Deixa eu só desligar um pouco o ar aqui, pessoal, que ela tá secando a minha garganta aqui, tá? Tá secando demais a minha garganta. Então, o que acontece? Essa barrinha aqui eu não gostei no gráfico do Ethereum, tende a trazer o preço novamente para testar mais uma vez os 3.600, né? E ali desse ponto ele não pode perder, então não gostei muito desse bear trap ainda que ele está fazendo, porque na verdade ele está fazendo uma cunha descendente, que geralmente é um padrão de price action de alta, e ele está enfraquecendo de novo, né? Naquele mesmo movimento que a gente tinha desenhado ontem, né? Ele vem, preço, ele precisa romper essa região aqui, ó, para a gente ficar bullish novamente. Por enquanto, estou bearish aí, estou ursinho carinhoso no Ethereum por enquanto, tá? Ele precisa descobrir onde ele vai formar um fundo. E por enquanto, pela característica de queda de volatilidade, geralmente ele está próximo de chegar num fundo. Mas, olhando esse price action abaixo da média de 8, nesse caso especificamente, ele pode fazer uma cunha descendente para romper para baixo junto com o BTC, se segurar junto com o BTC em alguma região entre 3.400, né, ou fazer uma sombra em 3.400, voltar e aí sim talvez romper, porque ele, na minha opinião, pode fazer uma liquidação dupla aqui, né? Pegar tanto os longers quanto os shorters aqui que estão nesse padrão de acumulação. Padrões de acumulação nós temos vários tipos, né? Mas os mais importantes são aqueles em que nós temos a cunha descendente, que geralmente dentro de um contexto de alta, acima da média de 8. Cara, eu odeio porque que a Siri ela se enfia aqui no meio, cara, toda vez. Mas dentro de um contexto acima da média de 8, geralmente é acumulação para o preço continuar subindo. E nós temos aquele outro padrão de acumulação, que é o triângulo simétrico, que também, dentro de um contexto acima da média 8, geralmente é continuação de alta. Da mesma forma, no contexto abaixo da média de 8, nós temos então a acumulação geralmente para ter uma queda, lateraliza e depois o mercado volta a subir para liquidar todo mundo que quando perde essa cunha ou essa acumulação. E no caso, quando também está abaixo da média de 8, o triângulo simétrico também tende a ter maior probabilidade de continuar caindo. Então, no curto prazo, estamos ainda evoluindo para um pouco mais de queda neste presente momento, né? Pode tudo mudar do dia para a noite, porque nós estamos sem volume. Então, quando estourar o volume, a gente vai ver alguma barra ou muito verde, grande, como essa daqui, né, um possível engolfo de alta, que pode iniciar uma nova tendência de alta por algumas semanas, alguns meses, ou nós podemos ter uma barra de ignição de mais venda, né, que é uma barra com volume vendedor bem grande, e aí a gente vai ficar um pouco esperto para ver aonde ele tende a se segurar. Muita gente fala que aqui é o próximo suporte, né, 2.800, e 2.800 foi um suporte importante lá atrás, mas o vácuo de liquidez mais significativo que nós temos é o $3.400. Ali supostamente é a região onde o Ethereum tende a se segurar, que é um pequeno suporte que foi testado algumas vezes, que também serviu como resistência nesse topinho duplo aqui que ele criou, e tem uma resistência aqui atrás também, tanto nessa barra quanto nessa barra aqui teve resistência. Então, a região de suporte do curtíssimo prazo é 3.400, e se o negócio ficar muito feio ou começar a cair muito rápido, 2.800, tá? Tem dúvida? Bota o super thread aí. Dificuldade de localizar? Bota o super thread aí.
Vem aqui ver, esse é o gráfico mensal, ó. O suporte mensal do Ethereum é $1.800. Esse é o mensal. Esse não é tão importante para nós. O mais importante para nós é o semanal. O semanal eu acho que é 2.800, se eu não me engano. 2.973. Então esse é o suporte que não pode perder nem fudendo. No Ethereum, no caso, né? E o Ethereum tá mais forte que o BTC, porque o BTC ele tá mais perto do suporte semanal do que o Ethereum. Olha lá, ó, o suporte semanal do BTC agora ele subiu de 42 para 44. Então, na verdade, o suporte mais forte do BTC atualmente agora subiu para 44. No semanal, né? Se ele perder o semanal aqui, na minha opinião, ele entra em bear market, né? E aí ele vai querer vir trabalhar nessa região aqui, o semanal. Nessa região dos $30.000 a $34.000, $35.000, aliás. Essa região de briga aqui boa. Essa região aqui, ó. Então ele não pode perder o suporte semanal. E ele tá com... E por isso que o contexto tá horroroso, né? Tá diferente do que daquela vez. Ele fez um pivô de baixa abaixo da média 8 no semanal. No padrão de 8 semanas. Então, ele ainda está num contexto péssimo ainda. Ele precisa segurar nessa região e voltar a subir. Segurar na região de $44.000 e voltar a subir. Então, agora já o suporte do BTC está horroroso. E aí, olhando isso, né? Nós olhamos o Ethereum barra BTC. O Ethereum barra BTC tá interessante ainda. Tá interessante ainda, porque está fazendo pivô de alta acima do semanal. Mas lembre-se que esse gráfico ele tem duas formas de subir. Ou o BTC perde mais valor mais rápido do que o Ethereum. Então o Ethereum cai mais devagar e o BTC cai mais rápido. Ou o Ethereum sobe mais rápido que o BTC. O Ethereum ganha mais valor mais rápido que o BTC. Tá? Então, graficamente falando, tá bonito aqui. Tendência de alta ainda. O normal seria o Ethereum ganhar valor sobre o BTC. Então, olhando o contexto do que eu estou enxergando, vale mais a pena manter hold de Ethereum do que BTC, porque numa situação da derretimento do BTC, o Ethereum vai cair talvez até 3.400, aqui aquele suporte, né? 3.400 ou no máximo ali $3.000. E o BTC ele pode perder bem mais, ele pode vir para sair de 45 e vir para 30 mil, por exemplo. Que é aquele suporte. Se ele perder os 44, ele pode vir para 35, na verdade. Para 35. Então, ele pode subir. Esse gráfico pode continuar subindo mesmo com os dois. O Ethereum caindo menos, de uma forma mais tranquila do que o BTC a moedinha da praia. Tá? Tamo junto, fofas. Um abração.